Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo as eleições municipais deste ano, dia 7 de outubro, quando quase 500 mil de candidatos a prefeito e vereador buscam a vaga nos municípios brasileiros. Nosso entrevistado é o juiz César Aparecido Oliveira, que é diretor do Foro Eleitoral da comarca de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Doutor César, o Instituto da Reeleição permanece, está cada vez mais vivo e presente nas eleições municipais, estaduais e presidenciais. Quais são os desafios da reeleição para a Justiça Eleitoral? Olha, os desafios da eleição é que existe um reclame muito grande da sociedade e principalmente dos demais, das pessoas que disputam o pleito eleitoral, da falta de isonomia, né? O fato de... Fica desigual. Fica desigual. Às vezes a pessoa tem a máquina nas mãos e fiscalizar o que é ato de gestão. Quando ele é prefeito ou quando ele é candidato? Quando ele é prefeito ou quando ele é candidato. Isso gera aí uma parafernália, gera assim uma confusão muito grande. E a questão da reeleição, o Instituto da Reeleição, é um instituto que tem que ser repensado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Aires Brito, uma certa ocasião, ele falou que repensar talvez a eleição, porque senão nós vamos voltar, vamos chegar a uma monarquia, né? Então tem que se tomar muito cuidado com relação a isso. Muito bem, o senhor fez um levantamento sobre os tipos de votos existentes hoje no processo eleitoral. O senhor falou do voto, negociar o voto. O que vem a ser isso? Moeda de troca? Olha, evidentemente que isso aí não abrange, né, a tipificação de todos os votos, mas assim, em suma... É uma das categorias, né? Pela experiência como juiz eleitoral, como cidadão, né, negociar o voto, né? Negociar o voto é quando a pessoa usa o seu voto como uma moeda de troca, né? Eu preciso construir a minha casa, eu preciso comprar alguma coisa, então eu tenho o voto, eu procuro, eu sou procurado por um candidato e faço aquela negociação. Isso aí é terrível, porque o voto... Ele é um exercício de cidadania. A pessoa tem um ganho imediato ali, mas no coletivo e no permanente ele está perdendo. Ele está perdendo, porque nós temos que parar de ter esse pensamento ensimesmado, como dizia Einstein, né? E nós precisamos ter um pensamento no todo, né? No coletivo. O senhor classificou outra categoria de voto, voto transferência. O que vem a ser isso? O voto transferência é quando um candidato ele é apoiado pelo seu antecessor, e o antecessor fez uma belíssima gestão, às vezes realmente fez uma gestão digna de elogios, e se lança na mente do eleitor a ideia de que a mudança pode ser perniciosa para a sociedade. Quando nós não podemos também generalizar nesse aspecto. Na verdade, isso aí também é uma forma de manipulação da vontade do eleitor. Vamos infundir um medo para que o eleitor tenha medo... De maneira implícita tem uma ameaça aí. Tem uma ameaça, né? Uma ameaça, olha, toma cuidado, porque se você votar no fulano de tal, não vai haver continuidade desse trabalho que está sendo feito, o sujeito vai adotar uma outra diretriz, uma outra perspectiva. Pode perder o benefício que está sendo hoje pode oferecido. Perder o benefício, né? Muito bem. O outro só falou também do voto para ganhar. Seria influência das pesquisas? Olha, nós temos que tomar muito cuidado com questão de pesquisa eleitoral. A pesquisa eleitoral ela tem a finalidade de informar e não de fazer campanha eleitoral. E em algumas situações, às vezes, aquele índice, aquele percentual, ele funciona como um ícone do candidato. E às vezes, como a Justiça Eleitoral não tem condições de controlar a veracidade daqueles dados, porque o registro das informações que são feitas na Justiça Eleitoral, 5 dias antes de se publicar essa pesquisa, são registros meramente técnicos, né? Então, às vezes, essa pesquisa ela pode sofrer manipulação e pode agir na mente desse eleitor. O eleitor está indeciso, então, simplesmente, o que ele faz? Eu não posso perder meu voto. Não, quando perder voto é quando eu não voto consciente. Aí é perder voto. Entendi. E a verdadeira pesquisa é das urnas mesmo no dia 7. É das urnas, né? E a consciência do eleitor. Muito bem. Né? Eu volto a esse assunto, eu vou interromper a nossa entrevista para o senhor fazer a indicação de leitura no nosso quadro Pensamento Literário, por favor. Olha,
Eu poderia ter escolhido um clássico jurídico ou poderia ter escolhido um clássico da literatura, mas optei em escolher esse livro, Um Mês para Viver. Os autores é Carey e Chris Schuch. É um livro que é best-seller mundial e o que me leva a indicar esse livro para vocês? Às vezes a gente perde tempo com coisas tão insignificantes, às vezes com sentimentos tão mesquinhos, né, na vida da gente. Às vezes a nossa vida é vivida só pela metade, às vezes nós não nos apaixonamos, às vezes deixamos de ser idealista. E se você tivesse um mês de vida, qual seria a sua reação? O que você faria no mês de vida? Então, esse livro aqui nos ensina que nós temos que viver intensamente e viver com sabedoria os nossos dias. Muito boa indicação, doutor César, obrigado. Gostaria agora que o senhor analisasse a questão dos desafios que o senhor tem lá em Uberlândia, o segundo eleitorado de Minas Gerais. Olha, como pela quantidade de eleitores... 440 mil? 446 mil eleitores, né? E um eleitorado maior que 9 capitais brasileiras. Então, Uberlândia, estrategicamente, é uma cidade que tem peso em se tratando das eleições de 2014. Quem estiver no comando lá da máquina, quem estiver à frente do município. E é lógico que são muitos os desafios, porque Uberlândia também não é só a questão jurisdicional, mas nós também temos uma região eleitoral. Mas desafios são para ser superados, né? E eu acredito que nós vamos superar todos esses desafios, nós vamos tentar coibir todas essas práticas perniciosas ao processo eleitoral. E por essa dimensão, provavelmente o Uberlândia pode ter um segundo turno. Pode ter um segundo turno, assim como 24 capitais brasileiras, em tese, terão um segundo turno. Gostaria que o senhor avaliasse a questão da reeleição. Nós falamos há pouco das vantagens e desvantagens. Quando um prefeito ameaça os próprios servidores, na hora do voto, de escolher o voto, dentro do emprego, o que pode ser feito nesse caso? Olha, eu acho que o maior instrumento da sociedade se chama denúncia. As pessoas não podem ter medo de denunciar, porque a partir da denúncia é que a Justiça Eleitoral toma consciência, toma contato com o problema e que ela vai agir, porque a Justiça ela não age de ofício, esse é um princípio que rege a jurisdição. Então a jurisdição precisa ser exercitada. E a pessoa tem que denunciar e tem a quem denunciar, né? E a justiça pode garantir para essa pessoa. E quando a pessoa vai fazer essa denúncia, procurar o Ministério Público ou a Justiça Eleitoral, ela precisa apresentar provas? Ela precisa ter um mínimo de indícios, né? Porque nós podemos viver a cultura do denuncismo, né? Eu vou lá denunciar infundadamente ou porque não gosto da pessoa. Eu preciso denunciar com critério. E esse critério, ele se baseia em quê? Pelo menos em indícios razoáveis. É bom que a pessoa leve uma filmagem, um indício de prova documental, um indício de prova testemunhal, indicando especificamente os fatos, como ocorreram, quem viu, quem não viu, porque vai ajudar muito na hora da justiça investigar e correr atrás disso. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz César Aparecido de Oliveira, que é diretor do Foro Eleitoral da comarca de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. E falamos aí sobre as eleições municipais deste ano, que acontecerão no dia 7 de outubro. Doutor César, obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. O prazer é todo meu. Muito obrigado. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@marges.com.br, pensamento@marges.com.br. Obrigado e até a próxima.